aqui é a professora Carla. Vocês são muito bem-vindos ao meu canal de Matemática Básica. E hoje eu gostaria de ensinar para vocês um pouquinho de regra de três simples e composta. Vou começar ensinando regra de três simples. O que é uma regra de três simples? Regra de três simples nada mais é que um processo prático que nós utilizamos para resolver problemas. E como é que a gente resolve problemas de regras de três simples? Aqui eu tenho alguns exemplos, alguns passos que nós devemos seguir para resolver regras de três simples. O primeiro passo que a gente deve seguir é o quê? Construir uma tabela, agrupando as grandezas de mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Aqui eu tenho um exemplozinho aqui, eu vou fazer uma tabelinha aqui para vocês entenderem melhor. Vou fazer uma tabelinha aqui. Então, aqui eu tenho essa coluna e aqui eu tenho essa outra coluna. Eu vou colocar nessa primeira coluna aqui a grandeza de quilograma. E na segunda coluna eu vou colocar a grandeza de pessoas, tá? A quantidade de pessoas. Então, nessa primeira coluna aqui eu só posso colocar grandeza de mesma espécie. No caso aqui eu só posso colocar quilograma. Nessa outra coluna aqui eu só posso colocar quantidade de pessoas. Então, na mesma coluna eu coloco a mesma grandeza. E na mesma linha, aqui a primeira linha e aqui a segunda linha. Aí são grandezas diferentes. Então, esse é o primeiro passo, é montar a tabela. O segundo passo é o quê? Identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcional. O que significa ser diretamente ou inversamente proporcional? Grandezas diretamente proporcional é o quê? Eu vou usar aqui esses dois pincéis para representar as minhas grandezas. Grandeza nada mais é que quantidade de alguma coisa. Então aqui eu tenho uma grandeza e aqui eu tenho uma outra grandeza. Então eu vou colocar uma certa quantidade nessa grandeza e aí eu vou colocar uma outra quantidade nessa grandeza aqui. Nessa outra grandeza. Para que essas grandezas sejam diretamente proporcional, o que vai acontecer? Se eu tenho uma certa quantidade nessa grandeza, o que vai acontecer com essa outra grandeza? Ela vai aumentar. Então, se eu, por exemplo, eu coloco uma quantidade maior aqui, então o que vai acontecer com essa outra grandeza? Vai ser maior também, vai aumentar na mesma proporção. Ou se eu diminuir aqui, o outro vai diminuir na mesma proporção. Então, grandezas diretamente proporcional é isso. À medida que eu tenho uma grandeza aqui, se ela aumentar, o outro vai aumentar na mesma proporção. Ou se diminuir, vai diminuir na mesma proporção. E o que seria grandeza inversamente proporcional? São quando eu tenho uma certa quantidade aqui e o que vai acontecer com essa outra grandeza? Então, se eu aumento aqui, vai diminuir aqui. Ou se eu diminuir aqui, vai aumentar aqui. Então, são grandezas inversamente proporcional. Então, isso são grandezas direta ou inversamente proporcional. E o terceiro passo, o que eu devo fazer? Montar a proporção e resolver a equação. E o que é proporção? Proporção nada mais é que igualdade entre duas razões. Eu ainda vou pegar esse exemplo aqui e vou representar essas razões e essas proporções. Então, eu vou pegar aqui, ó. 1 está para 2, assim como 3 está para um certo valor que eu vou colocar X. Então, aqui eu tenho a minha primeira grandeza, ou primeira razão, e a outra e a segunda razão. Então, o que nós podemos verificar aqui? Se essas grandezas forem proporcionais, elas vão ser, nesse sentido, proporcional quando eu multiplico o meio pelos extremos. Então, vamos lá. 1 vezes o x, isso é igual a 2 vezes o 3. 2 vezes o 3. Quando eu multiplicar, tem que dar o mesmo resultado. Então, vamos lá. 1 vezes o x, eu já sei que é x. E 2 vezes o 3 é 6. Então, eu já sei que o valor do x é 6.
Então, para que essas razões sejam proporcionais, o que eu devo fazer? Multiplicar o meios pelos extremos. Se o resultado for o mesmo, quer dizer que eles são proporcionais. Então, vamos multiplicar aqui, ó. 1 vezes o x, que é igual a 6, dá 6. E 2 vezes o 3 também é 6. Então, quer dizer que essas duas razões são proporcionais. E para vocês entenderem melhor, eu vou exemplificar alguns exemplos de problemas que envolvam a regra de 3 simples. Eu vou apagar o quadro aqui para vocês resolverem e entender melhor esse problema. Vamos aos exemplos sobre regra de 3 simples. Então, aqui eu tenho 2 exemplos. Então, vamos ao exemplo 1. Levo 2 horas e meia, que corresponde a 150 minutos, para percorrer 15 km. Se eu tiver que percorrer 54 km, quanto tempo eu levarei? Então, para resolver esse tipo de problema, nós temos que montar a tabela, né? Vamos usar aqueles passos que a gente aprendeu até agora. Então, eu vou colocar aqui T, que representa o tempo, e km, que representa a distância. Então, aqui eu tenho quantos minutos? 150 minutos e 15 quilômetros. Agora aqui, ó, vou colocar os 54 quilômetros aqui nessa coluna, porque tem que ficar na mesma coluna, tem que ficar a mesma grandeza. E aqui ele quer saber quanto tempo eu vou gastar para percorrer esses 54 quilômetros. Pronto, eu já montei a minha tabela. E o que eu vou fazer agora? Eu vou verificar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcional. Então, o que você vai fazer? Eu vou olhar aqui, ó, 15 quilômetros, eu gasto 150 minutos. Se eu aumentar a quantidade de quilômetros, o que vai acontecer com o meu tempo? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, porque a distância é maior. Se aumentou aqui e aumenta aqui na mesma proporção, então quer dizer que são grandezas diretamente proporcional. Então, nesse caso aqui, eu vou multiplicar nesse formato aqui, ó. Cruz credo, tá? Ó, um X. Então, vamos lá? 15 vezes o X é igual a 150 vezes 54. 15 vezes o X, 15x. 150 vezes 54 é 8.100. Né? Aí o que você já fez? Multiplicou. Sempre, isso aqui, olha, então eu tenho uma equação. Como é que a gente faz para resolver uma equação? Eu tenho aqui entre esse número e essa letra o sinal de multiplicação, que eu vou representar aqui, ó, pelo pontinho vermelho. Então aqui eu tenho uma multiplicação. Então, para eu saber o valor de x, eu tenho que fazer a operação inversa. Como é que faz a operação inversa? Eu vou colocar x. O que estava multiplicando, o inverso da multiplicação é uma divisão. Então, eu vou pegar 8.100. Não estava multiplicando aqui? Vou dividir por 15. Quando eu divido 8.100 por 15, eu vou obter 540. Só que minutos. Mas se eu quiser transformar em horas, basta pegar esse valor 540 dividido por 60. Quando eu divido por 60, eu vou encontrar 9 horas. Então, para eu percorrer 54 quilômetros, eu vou gastar, em média, 9 horas. Ok? Então, agora vamos para o exemplo 2. Vamos lá, o problema aqui. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Se forem utilizadas 3 torneiras, qual o tempo necessário para encher? Então, o que eu devo fazer primeiro? Eu devo separar as grandezas. Então, eu vou separar a quantidade de torneiras, vou representar pela letra T, e o tempo necessário, né? No caso aqui, horas. Vou colocar H de hora. Então,
T representa a grandeza de torneira, a quantidade de torneiras, e H representa a quantidade de horas. Quanto tempo eu vou levar para encher esse tanque? Então vamos lá. Uma torneira, então no caso é só uma torneira, ela leva 6 horas para encher um tanque. Se eu aumentar a quantidade de torneira, que no caso são 3 torneiras, eu vou levar quanto tempo para encher esse tanque? Então vamos analisar aqui. Agora nós já montamos a tabela e agora o que eu vou fazer? Eu vou verificar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcional. O que eu vou fazer? Eu vou analisar daqui, ó. Se eu tenho uma torneira, ela vai levar exatamente quantas horas? 6 horas para encher um tanque. Só que quanto mais torneiras for encher esse tanque, eu vou levar mais tempo ou menos tempo? Eu vou levar menos tempo. Por quê? Porque tem mais torneiras enchendo. Então esse tanque vai encher em menos tempo. Então aqui eu tenho, ok, aumentou aqui. O que vai acontecer aqui? Vai diminuir o tempo. Então aqui eu tenho grandezas inversamente proporcional. Quando eu tenho grandezas inversamente proporcional, eu multiplico dessa forma assim, ó, paralela. Então vamos multiplicar aqui, ó. 3 vezes o x, 3 vezes o x é igual 1 vezes o 6. Então, 3 vezes o x é a mesma coisa. Quanto que é 1 vezes 6? 6. Agora eu quero saber o valor de x. Qual deve ser o valor de x? Que quando eu multiplicar por 3, o resultado tem que dar 6. Eu já sei que é 2, mas eu vou fazer a operação inversa, né? X é igual a 6 dividido por 3. X vai ser igual a 2 horas. Então, quer dizer que eu vou, com 3 torneiras, o tanque vai ficar cheio em apenas 2 horas, ok? Então, é isso aqui, ó, gente.